novas para nós, que as conhecemos nos cultos, mas que já são conhecidas no contexto da célula, ou já são conhecidas por aqueles que a célula tocou através do jantar de Natanaéis. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Então tem acontecido isso nos últimos cultos, desde o jantar de Natanaéis. Isso é glorioso. Alguns desses nomes, eu tenho aqui a relação dos nomes das pessoas que vão participar do encontro com Deus, e é maravilhoso perceber que uma grande parte delas são justamente Natanaéis, que eram Natanaéis, hoje já estão inseridos nas células, já se tornaram membros de células que já participam 3, 4, 5 vezes desde o jantar de Natanaéis, e vão participar do encontro com Deus. Isso é fantástico. Então, eu falo isso porque tudo isso está dentro desse processo daquilo que nós estamos vivendo, por meio de jantar de Natanaéis, e dando sequência nesse processo, né, desse programa, entrando então nas casas de paz. O que são as casas de paz? As casas de paz nada mais são do que uma estratégia, nada mais é do que uma estratégia poderosa de evangelismo que toca uma família. Um evangelismo comprometido, não é aquele evangelismo descomprometido. Pastor, Deus não pode salvar através de evangelismo descomprometido? Pode. Deus pode salvar de diferentes maneiras. Quando eu sempre digo, tem pessoas que entregam a vida para Jesus através da leitura de um papel no chão, um folheto evangelístico da Sociedade Bíblica do Brasil, ou de alguma igreja que criativamente faz uma mensagem e ela acaba, entre aspas, sem querer, lendo aquilo toca o seu coração e a pessoa entrega a vida para Jesus. Tem pessoas que entregam a vida para Jesus conversando com a pessoa do lado no ônibus, numa viagem de São Paulo a Indaiatuba, numa viagem de Indaiatuba a Sorocaba. Então, tem múltiplas maneiras de ganhar pessoas para Jesus. Tem pessoas que ganham motorista de Uber enquanto estão ali na corrida, então, enquanto estão ali se transportando de um local para outro. Então, as maneiras de ganhar pessoas para Jesus são as mais diferentes possíveis. A diferença dessa estratégia é que ela tem início, meio e fim. A diferença dessa estratégia é que ela é uma estratégia que visa ter garantia no processo. Ou seja, ela é um evangelismo comprometido. Que compromisso? É o compromisso de entrar nas casas das pessoas. Marcar as casas das pessoas com a glória de Deus. Manifestar o reino de Deus nas casas das pessoas. Abrir espaço para que a salvação toque famílias inteiras. Essa estratégia é maravilhosa e ela pode e deve ser utilizada. Nessa nossa experiência, nesse ciclo que nós estamos vivendo, nós ainda estamos utilizando pouco. Muito pouco, na verdade. De 155, eu sempre gosto de falar esses números para que a gente possa relembrá-los. De 155 Natanaéis, pouquíssimos estão envolvidos em casa de paz. Mas são justamente esses que estão na casa de paz, são justamente esses que estão nos cultos, e são justamente esses que vão no encontro com Deus. Por que será? Porque essa estratégia, ela é poderosa. Essa estratégia, ela é efetiva. Ela tem um processo que ele culmina na célula. Ele leva a pessoa justamente para um compromisso, que é o que nós queremos, para ser cuidada através da célula. Então, é isso que nós queremos. Nós podemos e vamos fazer, em nome de Jesus, cada vez mais, que Deus nos dê cada vez mais oportunidade, recursos para isso, recursos humanos, recursos financeiros, recursos espirituais, de poder de Deus, para que nós possamos fazer os mais diferentes tipos de evangelismo na cidade de Indaiatuba. Nós queremos isso. Queremos ganhar pessoas na concha acústica, queremos ganhar pessoas através de carreata, queremos ganhar pessoas entregando balão, jogando balão aos ares de Indaiatuba e região, queremos ganhar pessoas dos mais diferentes modos, fazer um grupinho evangelístico e ir até onde as pessoas estão. Maravilhoso. Mas quando a gente pensa em casa de paz, o caminho ele é muito mais assertivo, porque ele tem um programa muito claro, muito pontual, crescente numa revelação que culmina com o único objetivo da salvação. Então, tudo que a gente está falando de casa de paz, é importante que você entenda que ele é puramente evangelístico. Puramente evangelístico. Eu sei que você já deve ter convivido com pessoas que pensam assim, são poucas, eu sei que são poucas, mas talvez alguma dessas pessoas já conviveu com vocês. As pessoas chegam e falam pra gente, tem que fazer mais evangelismo. A gente tem que fazer evangelismo na célula. A célula tem que ser mais evangelística. Tem que fazer mais... Eu até não gosto
dessa palavra que é reproduzida na célula, porque essa palavra não é tão evangelística. Tem que fazer apelo, tem que fazer evangelismo, tem que sair de porta em porta. Pois bem, quando a gente traz o programa evangelístico, nem sempre essas pessoas estão aí para poder fazer o que elas estão tanto querendo fazer. E isso é um pouco ruim. É um pouco ruim porque quando nós atendemos ao clamor desses evangelistas, às vezes os evangelistas nem estão aqui para poder dizer, opa, chegou a vez, vamos trabalhar para Jesus, aleluia. Então, eu quero dizer enfaticamente, por isso eu não tô poupando as palavras, dizendo claramente que Casa de Paz é evangelismo na veia. É isso. Não é outra coisa, não. É evangelismo na veia. É desejo autêntico de ganhar vidas para Jesus. É entrar orando na casa das pessoas. É manifestar o poder de Deus. É curar enfermos. É expulsar demônios. É liberar o sobrenatural. É desatar a glória de Deus sobre a casa das pessoas. Isso é Casa de Paz. Nada mais e nada menos. Então, se você tem crentes pentecostais extremos na sua célula, que sempre intimidam você dizendo, a célula não evangeliza, tem que ganhar gente para Jesus, vocês estão muito borocochô, vocês não sei o quê. Fala para ele assim, ó, ei, e aí crente pentecostal, ultra, pau, mega, é agora meu filho. Cadê você no Tadel para aprender como fazer o negócio? Cadê você para poder reproduzir o que a igreja como um todo está fazendo? Está entendendo o que eu estou falando, amém? Então, a gente sempre tem esses amados irmãos, e eles são bênção. Só que, às vezes é custoso demais eles ouvir que nós queremos evangelismo comprometido. Nós queremos evangelismo comprometido. Nós não queremos simplesmente, vamos ali agora todo mundo, vamos lá, vamos ali agora, ali no parque temático. Aí eu falo de Jesus, beleza. Aí a gente volta e fala, ei, falamos de Jesus, quantos ganhamos? 15, ei, qual é o nome deles? Não sei. Pegou o telefone? Esqueci. Como é que você vai ver ele? Ah, eu convidei ele para vir no culto. Convidei ele para vir no culto. Você está percebendo? Então, às vezes a gente se contenta com esse tipo de evangelismo. No caso de Paz, a gente vai com o reino de Deus na casa da pessoa. Ela tem nome, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem marido, tem filho, tem primo, tem enteado, tem sogra também, aleluia. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Até cachorro tem periquito, papagaio, caturrita, tem tudo isso. Tudo isso tem no contexto das casas. Aleluia, tem, né? É assim mesmo. Mas essa é a realidade, a gente quer manifestar o reino de Deus nesse contexto. Amém, queridos? Só para a gente poder entender o propósito principal das casas de paz. Vamos dar sequência então. Nós estamos aqui gradativamente nesses dias, falando um pouquinho, esclarecendo algumas dúvidas em relação à casa de paz e desmistificando aquilo que é tão simples e fácil, mas que por vezes para nós é um pouco desafiador, que é esse tal de evangelismo. Então, vamos dar continuidade aqui. Os semeadores, essa nomenclatura que nós estamos aqui mencionando, os semeadores nada mais são do que aqueles que estão ministrando, ok? Na casa de paz aos filhos da paz. Então essas três nomenclaturas envolvem esse programa que nós estamos aplicando nesse mês e comecinho do mês de dezembro. Então essas três nomenclaturas para nós são importantes. Casa de paz é a casa que se abre, ok? Filhos da paz são aqueles que são ministrados. Semeadores da paz são aqueles que ministram. Então, os semeadores devem falar, os semeadores devem falar sobre a estrutura da igreja nas casas de paz. Bom, deixa eu me achar aqui para ver onde eu estou. Aqui. Isso pode ser feito apenas depois de um tempo, pois o propósito principal das casas de paz é levar a bênção de Deus para aquela casa e conduzir cada pessoa a uma experiência pessoal com Deus. Ou seja, vamos explicar isso aqui. Não há razão de nós entrarmos em minúcias de explicação a respeito da estrutura toda de uma igreja. Não tem razão, necessidade para isso. Por quê? Porque o nosso grande objetivo é a salvação. Nosso objetivo não é explicar visão MDA, quem é Ibe Uber, quem é Luiz Scheid, quem é Pastor Wesley, o que é uma célula, o que é discipulado 1 a 1, o que é Fator Barnabé, o que é purê de batatas, o que é Projeto Natanael 3. Isso não tem a menor relevância nesse momento para aqueles que estão sendo ministrados. Então, explicar, nós temos rede amarela, rede azul, rede verde, festa das redes, nós temos isso, aquilo, isso não faz sentido nesse momento.
Por quê? Porque o foco das casas de paz é pura e simplesmente pregar a mensagem da salvação, de modo que as pessoas possam entregar a vida para Jesus. Ok? Qual será o limite de participantes nas reuniões das casas de paz? Não há limites, a não ser os limites da própria casa ou aqueles que os anfitriões impuserem. Ou seja, funciona assim. O que aquela família quiser trazer, atrair de pessoas para aquela campanha de oração, lembremos que nós estamos utilizando não essa nomenclatura de casas de paz com elas, para nós é casa de paz, para elas não passa de oração na casa delas, campanha de oração. Então, elas podem atrair quem quiser, quem elas desejarem. E normalmente isso acontece. E acontece na mesma medida em que elas gostam e são abençoadas por Deus. Funciona assim. Tem uma casa de paz com 3 pessoas. Aí, além da mensagem, você tem aquele momento de oração. Você ora e a oração é vibrante, é marcante, é poderosa. Deus se move com graça e com poder por meio daquela oração. Talvez depois de alguns dias os resultados daquela oração se manifestam, acontecem. O que acontecerá na próxima casa de paz? No mesmo lugar, com aquelas 3 pessoas. Possivelmente, já não terá mais 3 pessoas. Porque agora, aquelas 3 pessoas, elas foram impactadas por esse momento do poder de Deus. Na nomenclatura delas vão dizer assim, a sua oração é forte. Você faz uma oração forte, eu gostei da sua oração. Porque as nomenclaturas são essas, né? Sentir paz. Ai, uma coisa assim aconteceu enquanto você orava. Elas não sabem explicar unção, poder de Deus, Espírito Santo, Jesus. Elas não têm essa noção ainda. Mas elas têm a possibilidade, conforme a mulher samaritana teve, de entrar para Samaria e falar, olha, acho que encontrei o Messias. Então vem toda Samaria e agora se encontra com Jesus. Basicamente funciona assim. O que elas fazem? Elas vão para suas casas e elas compartilham com o marido, com a esposa, com o filho. E elas sinalizam de que Deus pode também fazer na vida dessas pessoas aquilo que fez na semana anterior na vida dela. Simples assim. Então, qual que é a matéria-prima da casa de paz? Além das mensagens evangelísticas, é o poder de Deus. Nada mais, nada menos. Casa de paz boa é aquela que o semeador está no óleo, está na unção, está no azeite. É aquele homem e mulher que sabe que está cumprindo um propósito, uma missão santa, uma missão do próprio Deus, que está entrando no terreno do inimigo, com todas as suas problemáticas, com todo o seu campo minado, com toda aquela situação de batalha espiritual, mas na força do poder do Senhor, na unção de Deus, está ali para poder ministrar a palavra, e sabe que essa palavra não vai ser em vão, mas essa palavra vai cumprir todo o propósito que está no coração de Deus, e o propósito do coração de Deus é salvar vidas. Então, a gente não vai pedindo desculpa, a gente vai com força, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Amém, querido? Eu vou explicar isso para você, porque essa palavra, a maioria não entende. A gente fala, a gente lê, a gente escuta, e ainda assim não entende. Jesus fala assim, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Só que a maioria das pessoas entende que na batalha espiritual nós temos que ficar na defesa, tentando se esquivar de Satanás, tentando não dar brecha para o inimigo entrar, tentando proteger os muros, tentando impedir que o ataque dele seja no mínimo defendido de modo que ele corra em algum momento. Então a gente resiste ao diabo e ele foge de nós e a gente dá glória a Deus. Aleluia. Esse é o mínimo da vida cristã. Resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós é condição básica da vida cristã. Agora, se você quer viver o extraordinário de Deus, se você não quer simplesmente ser um crente ordinário que consegue expulsar Satanás da sua própria vida, mas se você quer ir nos terrenos onde Satanás deita e rola, onde Satanás molesta vidas, abusa de pessoas, então você precisa entender que essa palavra de Jesus é sobre a sua vida. Quando ele diz assim, edificarei a minha igreja. Qual é a igreja dele?
Toda aquela que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda igreja local firmada na palavra do Senhor, que tem Jesus como seu dono, seu Senhor, é a igreja dele. Essa igreja é edificada não por um pastor local simplesmente, não por líderes abençoados de excelência, mas ela é edificada pelo próprio Senhor Jesus. E ele fala, edificarei a minha igreja. E o que acontece? E a igreja não vai então dar brechas para o inimigo, é o que diz na palavra, certo? Não? O que a Bíblia fala? O que Jesus disse para Pedro? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. As portas do inferno não vão prevalecer. Pensa nisso em termos de casa de paz. Pelo amor de Jeová. Pensa nisso enquanto eu falo. Quais são as portas que não vão prevalecer, senão as do diabo na vida da pessoa? As cadeias do inferno na vida das pessoas, a escravidão que Satanás causa na vida das famílias, dos casais, de jovens, de pessoas das mais diferentes situações, essas cadeias vão cair por terra. Mas como que vão cair? A maioria da igreja pacata, tímida e acovardada, pensa que essas portas caem quando eu falo assim, Jesus, Indaiatuba é tua, Jesus. Oh, Jesus, salve Indaiatuba. Tem gente que vai passar a vida fazendo isso. Tem gente que ama esse negócio, até ficar torcendo para um líder de louvor fazer uma música assim, Indaiatuba é de Jesus, Indaiatuba, aí fica cantando o resto da vida. Não vai Indaiatuba ser salvo porque tem uma música gospel. Indaiatuba não vai ser salvo simplesmente por intercessão, mesmo que seja profética. Indaiatuba é salva quando missionários vão e fazem a obra de Deus. E essa obra de Deus é feita no terreno do inimigo. Essa obra de Deus é feita na casa onde as pessoas ainda não creem. E então lá, as trevas vão dar lugar à luz do Senhor. Lá, as portas do inferno não vão resistir contra o avanço do reino de Deus. Você consegue entender essa realidade, querido? E como eu disse, essa é uma realidade para poucos não apenas, muitos até entendem. Não todos, muitos entendem, mas poucos não apenas entendem, mas passam a viver essa realidade. Quero dizer isso para você entender. Nós estamos com os céus abertos sobre a nossa igreja para vivermos essa realidade. É importante nós entendermos isso. É muito importante a gente entender por que existe o profético, senão para a gente poder entender os sinais de Deus. É isso. Profético é como meteorologia. Você olha e fala, vai chover. Fala, nossa, agora vai ter seca. Aí você fala, nossa, vai cair tempestade agora. Agora você fala assim, é brisa, é só brisa. Aí você fala, nossa, vai vir uma ventania agora que vai arrebentar com tudo. Então você consegue identificar os sinais. Profético é isso. Para que o profeta serve? Ele serve para poder sinalizar as realidades, as estações, dos tempos de Deus na nossa vida. Só para isso. Por que uma palavra profética existe no começo do ano de 2018? Para poder dizer para uma igreja inteira que os céus estão abertos para o extraordinário acontecer. É isso. Para que existe um pastor, uma proposta de dizer assim, casa de paz, é para bonito? Não, é para poder dizer, os céus estão abertos. Tem vidas que querem, mas elas nem sabem que querem ainda, porque a gente não avisou elas e não disse nada, a gente nem perguntou. A gente poderia perguntar assim, lembra que você queria que um pastor viesse orar com você? Lembra que você queria que alguém viesse fazer uma campanha de oração com você? Lembra que você disse que queria uma visita de um crente cheio do poder de Deus para poder orar por aquela enfermidade que não sai nunca? Por aquele filho drogado que nunca larga as drogas? Lembra? Lembra que você queria para aquele casamento que você já nem vê mais solução? Pois é, os céus estão abertos, esse é o momento. Podemos ir na sua casa? Ai, claro, com certeza. Ah, isso é casa de paz, pastor? É isso, é casa de paz, nada mais, nada menos, é isso. É isso. É isso, é casa de paz. Então, casa de paz não é uma coisa, não tem que ter alinhamento lunar, solar e estelar. Tem que ter apenas uma coisa, matéria-prima da casa de paz, gente querendo a casa. Identificar as pessoas. Elas existem a rodo. O lixeiro que estava... Lixeiro é um modo muito ruim de falar, né? O coletor da cidade de Indaiatuba, porque eles não gostam de falar lixeiro, né? Por mais que seja transportando lixo, claro. Mas o coletor que na carreata botou o cabeção para fora e falou assim, ei, o que vocês estão fazendo? E a gente falou assim, é uma carreata. Para quem? É Bolsonaro ou Haddad? Não, é Jesus. Nossa, parabéns. Bela iniciativa. Esse cara, ele é público de uma casa de paz. Simples assim. Você consegue entender? Isso é um exemplo de pessoas que estão assim, dizendo assim, eu estou à disposição. Se alguém quiser me evangelizar, me leva, hein? Me leva, estou facinho. Estou facinho.
Pastor, como é que funciona esse negócio? Deixa eu dizer para você. Você percebe que tem um crescimento que acontece a gente fazer força aqui na igreja? Vem. Vou repetir. Todo culto tem visitante nessa igreja. Às vezes não tem aniversariante, mas tem visitante. E até quando não tem visitante oficialmente, chega depois, só que não falou. É sempre, mas é batata, que nem diz. É tiro certo. Sempre tem visitante. Se a gente conseguisse, de todo o coração eu falo isso para você. Pastor, eu quero que a minha célula cresça. Vou usar uma linguagem não muito espiritual. Cai de pau em cima desses visitantes, pelo amor de Deus. Gruda neles. Pega pelo colarinho, gruda assim no pescoço. Gruda. Estava lá embaixo comendo, aí o irmão veio e falou: pastor. Puxa, o irmão foi embora. Que irmão? Aquele que sentou lá atrás. Qual? Aquele que já veio a 3 cultos. Ah, é? Ele é visitante? É, não consegui falar com ele. Ai, me deu uma dor. 3 cultos. Estava a 3 metros. E a gente não conseguiu falar com ele ainda. Ou seja, ele está aqui porque ele quer estar aqui. Não é porque a gente quer que ele esteja aqui. E detalhe, ele trouxe a família. Entende? Então, se ele fizer o favor para a gente, de dizer assim: eu quero a música dos visitantes, quero ficar de pé para que todos me abracem. Que bom. Se ele for tímido e falar assim: eu não vou levantar. Ai, a gente vai ter que esperar que ele chegue em alguém da porta, do acolhimento, e falar assim: oi, acolhedores. Tudo bem? Sou novo na área. Minha esposa, meu filho. O que a gente faz agora? Está entendendo? Basicamente é isso. Por quê? Porque se ele escapar no nosso programa de pegada, nós não conseguimos. Então vamos imaginar, em nome de Jesus, que isso não aconteça. Se Satanás perceber essa situação, pegar ele nessa semana, ele e a família dele, nós não sabemos o nome dele, nós não sabemos de onde ele é, nós não sabemos nada sobre ele. A pessoa que me falou assim: pastor, fiquei sabendo que ele mora aqui no Jardim Regina. Eu falei: ai, que bom, pelo menos a gente sabe que tem aqui perto. Se morrer, morre perto, né? Não muda em nada. É do Regina. Não sabemos aonde. Bater de porta em porta, Regina, é você que vai no culto, 3 cultos atrás, segundo e agora foi. Entende o que eu quero dizer? Agora pensa comigo. Não estamos falando de evangelismo, hein? Não estamos falando de bater nas portas, de falar: vem para a célula. Nós não estamos falando de você pode fazer uma casa de paz. Estamos falando de gente nova. E sabe como é que é gente nova? Gente nova é assim: o que é gente nova, pastor? É gente que a gente não conhece. Isso é gente nova. Tem que explicar isso. Isso é importante. O que é gente nova, pastor? É gente que a gente não conhece. Simples assim. É mais fácil falar assim: oi, tudo bem? Você é novo aqui? Eu falo: não, eu sou supervisor de rede. Ai, desculpa. Não tem problema. Ai, queimou o filme? Não, não queimou nada. De boa, vou conhecer. Prazer, meu nome é Wesley. O seu é Rafael. Ah, que legal. No mínimo eu faço um amigo. Mas vamos imaginar que não seja supervisor de rede. Tem o Rafael, que é a esposa da Cristiane, que é... Entende? Tem uma família. Tem uma família ali. Se eu não fizer essa ponte, eu sei que para mim ele é novo. Agora o que acontece? O que acontece... Eu estou falando de crente, de pessoas que Deus coloca aqui para dentro, tá? O que acontece é que eu olho para ele e falo assim: não sei se é novo ou não. Ah, mas alguém vai fazer alguma coisa. Aí eu fico pensando: a Dona Maria que está perto vai fazer alguma coisa. Não, com certeza, Dona Maria é uma bênção. Maria Falcão é uma bênção. Se a Maria Falcão sair um pouquinho antes, a Gigi pega. Não, tranquilo. Mas do Alessandro da André não passa. O detalhe é que, por alguma questão, passa da Maria Falcão, passa da Gigi, passa da Alessandro, passa da André, e o cara vai embora. E eu achei que ela ia fazer, e que ela ia fazer, e que ela ia fazer. Esse negócio é que nem horário para poder sair em viagem. Você fala assim: ó, eu vou sair naquele outro horário, porque com certeza ninguém vai pensar em sair nesse horário. Aí você vai para a estrada, tá todo mundo lá. É a mesma lógica. É a mesma. Já aconteceu esse negócio com você, né? Pode falar, Tânia.
Isto. Que estava ali no meio da igreja, né? Não nesse culto, naquele outro atrás que ficaram no meio, né? Uhum. Uma família inteira babando. É louco esse negócio. É louco esse negócio. Por que está falando isso, pastor? Está brabo? Não estou brabo, não. Eu tô falando das nossas limitações. Nós temos essa limitação. Nós somos uma bênção de relacionamento. Nós já conseguimos provar um para os outros isso. Mas, às vezes, nos falta um pouquinho de agilidade nessa pegada rápida. Vou dar um exemplo. Olha só. Pensa comigo. Olha que momento oportuno. Eu sou líder de célula. Pensa comigo. Eu sou líder de célula. Vou dar um exemplo, tá? Eu líder de célula. Eu quero, oro, jejuo, uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, jejuo, para que a minha célula cresça. Tá? E eu sei que a matéria-prima do crescimento da minha célula é vida. Pessoas. Não é cachorro, papagaio. Não é nada, é vida. Beleza. Aí eu estou na festa das redes. Eu estou de azul, ou estou de vermelho, ou estou de amarelo, ou estou de branco. Ou estou de... O que faltou? De verde, obrigado. Beleza. Aí eu vejo que no meio tem gente de branco, de rosa, de abacate, de sei lá o quê. Está entendendo? Elas estão dizendo assim, eu não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. Se alguém me quiser bem, né? Está entendendo? É gritante, é óbvio. Essas pessoas, elas não estão em nada. Beleza? Só que eu penso assim, aí eu olho lá na frente, aí o pastor fala assim, 26 células, eu penso, tranquilo. Tem mais 25 líderes além da minha pessoa, que podem ir nessas pessoas do meio aí, falar com elas, ser amigo delas, fazer a ponte, convidar para a célula, saber de onde vem, para onde vai, por que está aqui, certo? Detalhe que 26 pensam a mesma coisa e nenhum faz. Aí nós vamos esperar o quê? Aí a gente está na expectativa que naquele dia, naquele momento que veio o supervisor e falou assim, tem algum visitante? A pessoa levante a mão, aí vai vir um acolhedor, do acolhimento, vai trazer um papelzinho, a pessoa vai preencher, esse papelzinho vem para nós, o Luciano na segunda-feira faz uma ligação para essa pessoa. Só que se essa pessoa, por alguma eventualidade, errou um número na escrita, escrever em hieróglifos, que também acontece, uma língua desconhecida, não colocar, porque algumas não colocam por algum, elas não gostam de colocar, não colocar os dados necessários para ele poder fazer contato, perdeu. Perdeu. Simplesmente perdeu. Aí nós vamos ficar na dependência do quê? Nós vamos ficar na dependência de que ela venha novamente. Em nome de Jesus, vem novamente, vem novamente, vem novamente. Nós não podemos fazer isso. Pastor, o que a gente faz? Cai de pau em cima. Desculpa a linguagem, mas assim, entende, né? Vai para cima, vai para cima. O máximo que vai acontecer, vamos pensar, é uma santa briga. Aí chega lá, a pessoa, eu moro na Cidade Nova. Aí minha célula no Jardim Regina. Aí a Tânia tem lá no Jardim Tamaracá. Aí chegou eu e chega a Tânia. Aí eu falo, não, até é melhor ir na Tânia. Está mais próximo lá. Pode ir na Tânia, fica de boa. Mas ela tem 2 opções, entendeu? É melhor do que nenhuma. É melhor do que nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, a gente está muito dependente, olha como é que funciona crescimento de células, em alguns casos, não todos, em alguns casos. Está o líder de célula, está a sua célula. Feliz e contente. Bonita, tranquila. Aí um dia, o pastor, ou o Luciano, diz assim, ei, tem uma pessoa que está indo no culto, que ela mora próxima à sua casa, ela pode ir para a sua célula? Ah, pode vir. Aí a pessoa entra. Aí ela começa o crescimento na célula. Pastor, está errado isso? Não, não está errado. Mas isso era para acontecer num segundo caminho, numa segunda situação. Entende? Que é o quê? É quando a igreja condiciona o crescimento da sua célula. A nossa célula não deveria ser condicionada pelo crescimento que a igreja faz acontecer.
A nossa célula deveria ser condicionada pelo crescimento que nós queremos que aconteça, e nós trabalhamos para isso. Está entendendo, querido? Amém? Não estou falando para você desmotivar com isso, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Só estou mostrando uma realidade nua e crua da nossa realidade. E olha que pela graça do Senhor, irmãos, e que Deus é muito bom, nós temos 293 pessoas que congregam em células. Agora para e pense. Quantos você acha que visitantes nós temos por culto? Pensa aí. Média. Oi? 3? Mais. 5. Entre 5 e 6 é a média por culto. Você que é bom de matemática, eu não sou. Quantas semanas tem um ano? 50 aí? 56 vezes 6. 336. Vamos pensar que de 336, um terço, tá? Um terço disso é gente que veio de São Paulo, veio para cá, tá? Beleza? É gente que veio em Itu, que vive, que está em Sorocaba, está de passada. Ainda sobraram 224. 224 mais 224 mais 293 que nós somos hoje. Nesse ano, a gente estaria com a igreja em 517 pessoas. Com qual público, irmãos? Não é nem evangelismo. É isso que eu queria dizer. Eu estou falando isso para poder mostrar para vocês. Sem fazer força nenhuma. Nenhuma. Nada. Assim, nada. Está dando para entender? Sem nada. Não é nem falar assim, o plano da salvação é esse. Não é falar assim, Jesus te ama. Não é falar assim, vou explicar qual que é as 4 leis espirituais. Vou te passar um programa de evangelismo da cruzada estudantil. Nada. Simplesmente conseguir alocar essas pessoas em células. Mas as pessoas, essas 500 e poucas pessoas, elas escorrem diante dos nossos dedos. Algumas delas, não todas, nós conseguimos ganhá-las. É óbvio que nem todos vão querer. É óbvio disso. Que tem pessoas que vão desistir, vão desviar na caminhada. Nós sabemos tudo isso. O que eu estou falando para você é que nós temos muita matéria-prima, irmãos. Não é toda igreja que tem essa bênção de ter o que nós temos. De ter, em média, de 5 a 6, 5 ponto alguma coisa, de média de visitantes. Isso é assombrosamente maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso. É algo assim, digno de estudo. A nossa igreja, com os limites que nós temos uma média semanal acima de 5 visitantes. Isso é fantástico. Nós precisamos, em nome de Jesus, conseguir trabalhar melhor com essas pessoas. Uma das estratégias se chama Casa de Paz. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu estou convencido que a principal razão de escorrer muitas vidas pelos nossos dedos, eu vou direto no ponto, né? Direto no ponto. Me perdoe todos os tipos de interpretações possíveis no meio. Eu vou pular para o fim já. Se chama falta de amor suficiente pelos perdidos. É o nome disso. Só isso. Porque no meio a gente fala, não tenho tempo, já tenho muito discípulo, minha célula está cheia, minha casa é pequena, não sei se vai dar conta o bolo para a célula, não sei se meu sofá aguenta mais um. Tem todas essas explicações. No final disso tudo, o nome disso é só um. É falta de uma revelação de Deus no nosso coração, do quanto os perdidos são importantes, amados e valiosos para Deus. E isso precisa, em nome de Jesus, que seja uma revelação no nosso coração. Precisamos dessa revelação. Amém, queridos? Senão a gente fica naquele negócio assim,
tal pessoa pediu para tal pessoa, que a outra pessoa pediu para nós, orarmos porque a perna dela deu uma dor. Orem para... a gente fica orando. Ah, mas não é para orar, pastor? É para orar. Ministério de intercessão não é para orar? É para orar. Tá, e aí? Aí a perna é curada. Que bom. Depois vai com perna e tudo para o inferno. Com perna curada. Vai entrar no inferno com perna curada. Ai, pastor, nunca tinha pensado assim. Eu estou falando seriamente. Se a gente ficar numa ideia de o importante é interceder, e isso é demonstração de amor cristão, e isso basta, eu estou dizendo para você que pode curar de câncer, pode curar de AIDS, já vi tudo isso e muito mais acontecer. Já vi perna crescer na minha frente, já vi o olho passar a ver assim, a um clique profético de cura. Pode acontecer. Mas pode ir com olho e tudo, com perna, sem câncer, sem AIDS, pode ir para o inferno. E nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Precisamos de uma revelação esmagadora em nosso coração, que nos faça aproveitar melhor as oportunidades que Deus está nos dando como igreja. Em nome de Jesus. Porque um dia essa prestação de contas virá para nós, virá para mim, virá para você. Para mim vai vir em proporções agigantadas, mas sobre todos nós, diante dessa revelação que Deus está nos dando, vai vir essa revelação, vai vir essa prestação de contas. E não vai adiantar falar, papai, é que o meu sofá era pequeno, por isso que eu não convidei mais gente. É porque ia gastar gasolina, tivesse que ir lá na casa da pessoa para trazê-la para a cela, e eu não estava muito afim de gastar com isso. É que tinha que aumentar o lanche no final da célula, e eu não estava muito afim de gastar com esse negócio. É que tinha que talvez cuidar dela, e não tem muito cuidador na nossa célula. O meu discipulado já é mais ou menos, então coitados, né? Morreram e foram para o inferno. Às vezes a gente fica botando um monte de empecilho. Por isso que eu falo, se a gente pular de todas as nossas explicações direto para o fim, a resposta no final é: falta-nos uma coisa: amor. Amor. Vamos orar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor, no nome de Jesus, nos mostre essa realidade de forma prática. Essa reflexão não é apenas para que nós tenhamos uma reflexão filosófica, teológica, mental. É importante que o Senhor nos mostre vidas, enquanto nós falamos, enquanto nós pensamos. É importante que o Senhor nos mostre a realidade das pessoas, enquanto nós oramos, Pai. Nós não queremos simplesmente refletir a respeito da realidade de Indaiatuba. Nós não queremos simplesmente ouvir o Rubinho falar de quantas pessoas morrem, de quantas pessoas são assassinadas, de quantas pessoas são estupradas, de quantas pessoas morrem em acidentes automobilísticos. Pai, essa realidade precisa entrar no nosso coração. Essa realidade precisa entrar no nosso coração. Nós não podemos simplesmente ouvir tanto e tantas vezes, Senhor Deus, a respeito das pessoas que sofrem sem Ti, sem que isso nos doa, sem que isso, Senhor Deus, gere uma dor no nosso coração. E eu falo isso, Senhor Deus, porque eu sei que nós estamos muito bem, nós estamos sendo muito abençoados. O Senhor tem feito coisas extraordinárias em nossa vida, coisas que nós não merecemos, coisas que nós nem pedimos, coisas muito melhores e maiores do que nós jamais imaginamos. O Senhor é um Deus bom demais. Mas o Senhor não nos mantém vivos simplesmente para que a gente possa estocar mais coisas. O Senhor nos mantém vivos para que a gente possa tocar mais vidas. Por isso, Senhor Deus, nos ajude em nome de Jesus. Porque os nossos olhos estão cegados. E o nosso coração, ele é insensível ao clamor do mundo. Ao clamor de uma multidão de pessoas que morrem sem conhecer o Senhor. Nos ajude a vê-las com os teus olhos. Nos ajude a sentir o que o Senhor sente por elas. Nos ajude, Senhor Deus, a nos envolver com elas do modo como o Senhor quer que nós nos envolvamos. Pai, que nós julguemos menos, que nós nos iremos menos e que nós amemos mais. Que todas as nossas explicações justificativas para não fazer a Tua vontade caiam por terra. E que compreendamos que o que nós precisamos de fato é esse amor ágape em nosso coração, que foi derramado em nós pelo Espírito Santo, de modo que ele se manifeste na direção dos perdidos dessa cidade.
Nós não queremos simplesmente ficar contando números, Pai, e nos alegrar com 293 vidas que congregam nessa igreja, sendo que essa cidade tem muito mais de pessoas que não conhecem o Senhor ainda. Dá-nos Indaiatuba, Senhor Jesus. Dá-nos Indaiatuba, Senhor Jesus. Dá-nos essas 250 mil pessoas, Pai, no nome de Jesus. Dá-nos essa cidade, Pai. Dá-nos, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, alcançar essas vidas, Pai. Que essa igreja, Senhor Deus, canse não apenas em número de pessoas aqui, mas que ela se estenda por essa cidade, por meio de células, Pai, e outros polos, Pai, no nome de Jesus. Tocando a totalidade dessa cidade para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. E que isso aconteça, Senhor Deus, cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Um ótimo restante de semana, uma abençoada célula amanhã. Abençoados discipulados também. Vá na paz do Senhor, um abraço. Até mais.